Olá pessoal, mais um tópico de física. O assunto da aula de hoje é calorimetria e vamos falar de mudanças de fase. Professor Ivan Lima. Então vejamos, mudanças de fase ou mudanças de estado físico. A gente vai falar aqui muito mais em mudança de fase. Vejamos então, nós podemos encontrar uma substância em três fases distintas, as principais, sólida, líquida e gasosa. Por exemplo, encontramos a substância água na forma sólida, que é o gelo, na forma líquida, que nós chamamos de água, e na forma gasosa, que é o vapor de água. Sob determinadas condições, uma substância pode mudar de fase. Entre as fases sólida, líquida e gasosa, podemos ter as transformações indicadas na seguinte tabela. Então vejamos. Vamos recordar aqui, por essa tabela, os nomes ou a nomenclatura das principais mudanças de fase. Relembrando aqui, fazendo uma observação, transformação endotérmica é aquela onde a substância recebe calor, e a exotérmica quando ela cede calor. Então vejamos, mudança sólido-líquido, fusão, e é uma troca de calor endotérmica. Líquido gasoso, vaporização, e ela também é endotérmica. Gasoso líquido ou condensação, essa é exotérmica. Líquido sólido ou solidificação, também é exotérmica. Sólido gasoso, essa passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido, se chama sublimação e é endotérmica. E a contrária, gasoso líquido, também é sublimação e é uma transformação exotérmica. Sobre essa mudança especificamente, sob condições de pressão e de temperatura ambientes, poucas substâncias se sublimam, tal como a naftalina, a cânfora, o gelo seco. Mas é bom saber que, dependendo de condições especiais de temperatura e pressão, todas as substâncias podem se sublimar. Continuando as leis gerais de mudança de estado. A primeira lei diz o seguinte: se a pressão for mantida constante, durante a mudança de fase, a temperatura se mantém constante. Não variou a pressão, durante a mudança de fase também não varia a temperatura. A segunda lei, para uma determinada pressão, cada substância tem a sua temperatura de fusão ou de solidificação e a sua temperatura de ebulição ou de condensação. E a terceira lei, se houver variação de pressão, as temperaturas de fusão e de ebulição também variam. Vamos falar então do que é o calor latente de mudança de fase. O calor latente é característico de cada substância para cada mudança de fase sofrida. Depende ainda da pressão exercida sobre a substância. O calor latente geralmente é expresso em unidades de massa da substância e ele é representado pela letra L. Como exemplo, os calores de fusão e de vaporização para a substância água. O calor latente de fusão da água sob pressão normal é de 80 calorias para cada grama. E o calor latente de vaporização é de 540 calorias por grama. Observe que para uma mesma substância há uma diferença considerável no calor latente de fusão e de vaporização. É só lembrar que para a fusão basta apenas um desarranjo na forma como as moléculas estão agregadas. E na vaporização é separação total das moléculas, ou seja, há uma quebra geral de todas as ligações entre as moléculas. Por isso a quantidade de energia é bem diferente. Considerando a massa de uma substância que muda de fase, L o calor latente dessa mudança, a quantidade de calor que é envolvida no processo é dada pela expressão que é a quantidade de calor que será necessária para uma determinada mudança de
Fase é igual ao produto da massa da substância pelo seu calor latente de mudança de fase. Então essa é a expressão que nós usamos para uma substância que muda de fase e numa determinada fase onde ela tem o seu calor latente de mudança de fase. Massa da substância, calor latente de fusão ou de vaporização para aquela substância, àquela determinada pressão. Observe que aí não aparece a variação de temperatura, assim como aparece no Q igual a mc delta T. Né? Na mudança de fase, nós já vimos que não há variação de temperatura se não há variação de pressão. Um exemplo, né, simples. Sob pressão normal, qual é a quantidade de calor necessária para fundir, ou seja, derreter 100 gramas de gelo a 0 graus Celsius, ou seja, a temperatura de fusão do gelo, e para vaporizar essa mesma quantidade a 100 graus Celsius, que a pressão normal é a temperatura de ebulição da água. Então, para efetuar a fusão, para a água nós temos esses dois valores, né? O calor latente de fusão, 80 calorias por grama. Então, para determinarmos Q igual a M vezes L, 100 vezes 80, massa, 100 gramas, vezes o calor latente de fusão do gelo, que é de 80 calorias por grama, então são necessárias 8.000 calorias. Para a mesma massa ser vaporizada, nós precisamos do produto da massa, que é 100 gramas, pelo calor latente de vaporização da água, que é o 540, efetuando 54.000 calorias. Então é isso sobre mudanças de fase. Espero que vocês tenham gostado e que lhes seja útil.